Seja bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Eu queria dialogar com vocês, sobre como o que é esse podcast. Tem a série do que é, o que é a dor, o que é, sei lá, deixa eu ver. O que é a liberdade, o que é a filosofia, o que é o amor. Tem essa série dentro do meu podcast. Então vai ser um meta podcast. Por que que eu faço essas coisas que eu faço? Cada podcast, ele é muito específico. O primeiro é P1 temporada 1. Podcast Fluxo Temporal Sem Nexo. Onde eu pego cada... eu fiz 2 podcasts em 2020. Eu falei, e eu queria ter a noção, e o que aparece no meu primeiro vídeo do meu primeiro canal, Zeroski Dart Prismo, que é uma evolução. Como que eu vou evoluir? E como isso vai me ajudar a progredir e a enxergar melhor padrões psicológicos, as pessoas, como que eu vou enxergar esses atratores de temas, como que eu vou ter autoconsciência de várias coisas que eu cometo, digressão, falha, e como isso é humano ou não, ou como isso deve ser mudado, alterado, se isso é importante ou não. E um adendo, né? Tudo é importante. Aí o meu segundo podcast é Filosofia Interdisciplinar, onde eu estava assistindo Serial Experiments Lane. Teve uma pessoa que é um personagem, que se tornou um personagem do podcast, que eu já falei algumas vezes, na verdade, que ela me mostrou muitas coisas, tipo o Evangelho. Deixa eu ver se eu acho outras coisas que ela me mostrou. Anohana, deixa eu ver. Caralho. E eu mostrei pra ela You, a série. Eu acho que eu tinha falado de The End of the Fucking World, mas ela já tinha assistido. Fleabag, eu não sei se eu recomendei. Deixa eu ver. Sei lá, caralho, cadê? Ela me apresentou minhas obras favoritas. Evangelho em primeiro, Serial Experiments Lane em quinto, Anohana em 11, sei lá. Ela gostava muito de Clarice Lispector. E inclusive, eu escrevi umas... Vamos lá, se eu escrevi 700 páginas, eu acho que 500 páginas seria poesias que eu fiz pensando nela ou idealizando ela. Que eu nunca, a gente nunca tem contato com a pessoa, a gente tem contato com ideias e reconstruções mentais nesse teatro mental, na verdade, né? Sei lá, caralho, cadê? Ela me mostrou, uma banda que eu fiquei viciado, Sofia Chablau, Ana Frango Elétrico, cadê? Iago próprio, ela me mostrou. Mas por que eu tô falando dela em específico? Foi porque ela me mandou mensagem sem entender o que eu tava fazendo aqui. Alguém pode ouvir e falar: ele só tá despejando ódio. Tá, é uma tese que faz sentido, mas nem sempre, nem todo podcast é uma despejo de ódio. Tem review, tem análise, tem o que é tal coisa. Tem um dos podcasts que eu gostava bastante, eu citava ele em quase todo podcast, que é Prosa Solitária. Tem um com nome engraçado, Penso Logo Me Mato. Tem um que eu falo a história da minha vida, tem 1h28, onde eu erro um fato de ter ingerido 600 ml de cândida, eu falo que é 400, e 400 é aquela, é o mesmo tanto que tem naquela coquinha, onde eu falo da ódio à humanidade, o suco da escória, depois eu retorno. Tem quase sempre uma parte 2 de algum podcast que o tema retorna com força. Morte aos clientes mimados. Aí eu tô despejando ódio. Tem um que eu mando uma tese filosófica, crítica da objetividade pura.
personificando o TDAH, podcast no Apocalipse, dança de maremoto, desabafo de um fracassado, não tem título, aula de filosofia, Kant, Hegel, Fichte. É uma aula bem entre aspas, porque eu só estava relendo algo que eu escrevi, ou seja, eu não sou doutor em nenhum desses filósofos, eu não manjo como eu deveria, talvez, eu não deveria nada, na verdade. Teve a saga farmacológica, onde eu fiz um anti-inflamatório, Ritalina, Zolpidem, antipsicótico, dimetiltriptamina, risperidona, e acabou. Tem podcast onde eu falo muito de poesia, tem um com a minha mãe, tinha um com meu irmão mais velho. Eu lembro que eu fiz um há muito tempo com meu irmão mais novo por parte de mãe, mas eu acabei apagando e nunca postando. Teve o Prosa Solitária parte 2, Autodiagnóstico Borderline, O que é Filosofia, Homenagem à Despedida da Drica, Como é Bom Ser Rejeitado, Constelação Bellatrix, Bêbado e Drogado, Desbloqueio. Tem o Rachel, quando eu tava criando o meu conto, anti-CVV, Contra a Família Tradicional, Por que eu sou tão inteligente, é um título que o Nietzsche usa no Et Homo, né? Ou não é assim falou Zaratustra? Não lembro exatamente. Tem um que eu falo que tipo assim, é uma treta que eu tive no Discord. Teve um que eu faltei no trabalho. Tem um que eu condenso várias filosofias que eu tinha. Tem 1h11. Tomei tapas na cara de um estranho. Bênçãos e holocaustos, onde eu falo de política. Incomunicabilidade, onde eu falo de Schopenhauer. Tem um que eu tentei fazer o último, que é o 77. Bem-vindo ao Divã, uma catarse. O Menino e a Garça, uma review. Assassino de aniversário, quando eu conheci um assassino no dia do meu aniversário e ele tinha aparecido na TV, era envolvido com o Comando Vermelho, era ex-policial e advogado. Teve um que eu fiz feat o Jult, que era um amigo meu que gravava podcast junto. Teve 2h10, 1h08, ou seja, 3h18. Tem um podcast Me Desculpa por Ser IA, onde eu faço uma metalinguagem, eu analiso a análise da IA, me analisando a IA e assim por diante. Podcast Túmulo dos Vagalumes, outra review, Perca de Tempo, onde eu falo um pouco do propósito do podcast. Perdi a Virgindade. Inclusive, tipo, cada um é uma história específica que é como um conjunto que faz parte de mim. Mas esse conjunto não é nem de perto a totalidade, porque eu só estou verbalizando coisas onde na minha mente é muito mais profundo do que qualquer coisa. Tem machista e feminista ao mesmo tempo, tem Fiti Doridote Morgana, que é uma amiga minha trans que eu tive no último ano da escola. Podcast Quase Morri, onde eu relato onde os meus amigos que fumavam maconha quase matou um maluco. Fit Jut Morgana, onde se juntou, fez uma collab de duas pessoas que eu conheci, uma na escola e outra no Discord. Cabe Mais no Coração Partido. Teve a saga que eu falei um monte da Angélica, Fit Morgana Ajudar Estranhos, Fit Jut Processo Criativo. Eu fiz esses 2 podcasts no mesmo dia. Depois eu fiz Amor e Religião se fragmentam na poesia ou na alma, sei lá. Jut e Morgana refutando QI, inteligência orgânica e sexo, acho. Espiral de abismo e putas. Podcast com amigos do trabalho. Terapia 1. Eu acho que teve terapia até 5, não lembro. Cadê? Ou 3. Podcast Ana e a ineficiência da saúde. Da saúde o quê? Da saúde pública. Tem um podcast Fit Natan, que é o cara
onde eu critiquei no episódio do Respiridona e Antipsicótico, que eu tive uma treta com ele, e eu encontrei ele no mesmo aplicativo onde eu encontrei a personagem que eu tô falando, e como é que é? E a gente se encontrou na vida real e a gente tinha uma amizade muito da hora. Refletindo com amigos no trabalho, teve um amigo que eu conversava, pós-podcasts e fetos, pós-crise. Esse também foi com um amigo do trabalho, Terapia 2, podcast A Estupidez de Cogos e Miranda, de Aristóteles ao Cogumelo, Terapia 3, esse é um podcast que eu achei bem da hora na época. Podcast Filomelancolia, Sorriso de Cabiria / Mona Lisa, Putrefação, Sinceridade Visceral, Sou, entre parênteses, especial, autista na síndrome de Nietzsche, genética, sou ciborgue intelectual, metade inteligência orgânica, sei lá, poluição noturna, o que é o amor, minha oração, querer odiar mas não consigo, Mise en Abime, desculpa por ser a parte 2, quero terminar na próxima vida o que eu não comecei nessa. Eu acho que é isso. Celibato autista contra o sexo. Que tem mais? Em nome do que senti. Ah, tá. Desvendando a ilusão das emoções e da... entre emoções e da razão entre interior e exterior, contingência do amor, estou puto, estafa de noéter, estou mal, o que é o amor parte 2, então é isso, meu pau não levanta, signo é bobagem, crise e defesa dos instintos, acho. Tá. Contra o amor, não ouça, contém ódio, pré-diagnóstico, reflexão sobre... Deixa eu ver... cadê? Reflexão sobre linguística. Como as coisas acabam, Cronos nos fuma, as pontas brancas do cabelo prisca, vejo o meu desejo através do que não é meu desejo, cérebro de um autista, onde eu elaboro sobre o cérebro, como funciona o cérebro de um autista e por que eles têm tendência a se matar. Juro que tento te entender, é uma frase que o Rodrigo Zen fala em 2 músicas. Terapia 5, abuso e choro, fui demitido, Sinfonia das Lágrimas Estelares, do cerne de um poeta. Tá. Advogado do Carl Jung, você não deve ser amado, Folia Duc, ou Folie in U, deixa eu ver. Fit Minha Mãe, O Jogo da Morte e Outras Coisas, tem uma doença neurodegenerativa, Cogumelo Mágico e Angélica, quase tive uma overdose e gostei, como é morrer, rompi meu relacionamento, me desculpa, você é ressonância magnética, poesias, divagações sem ensejo, deixa eu ver, eu sou nada, que é o que o Fernando Pessoa fala, tem um de 2h17, especial completo de Secando o Amor, o ensaio, eu brochei e você também deveria. Quero que você morra, mas isso é bom. A substância Parkinson aos 19 e... Poesia o quê? Poesias furadas. Mudei de parque, treta 2 vezes, cobranças. Reagi a um assalto, Kerbs falou merda e eu queria filosofar. O que faz de você e mais? Religião, psicologia, epistemologia, paradoxo dos universais e particulares, a vida secreta do escravo da ilusão do eu, humanidade, suco da escória parte 2, o lado bom de ser um fracasso, o que é, entre aspas, a consciência, ódio à misantropia, empregado e continuar no fracasso. Trabalho ciência, consciência, neurociência, refutando linguista famoso do YouTube, contra meu amigo Jute, adolescência, o que é ser homem. Refutando o Marcos Bruzos, o que é verdade, cogumelo é um neurônio de Deus, estudos geral de psicologia, tem 1h53 e 31, verdade íntima, fluxo de consciência, estudo geral de neurociência, parte 1, eu acho que é neuroanatomia ou neurônios.
e estudo geral de neurociência, parte 2, neuroanatomia, tem 1h08. O outro tinha 1h29 e 41, somando tem 2 horas e 30, 2 horas e 40 minutos quase. Crentes, matemáticos, chatos de internet, quem sou eu, Ana, minha mãe, cadê? Discussões e liberdade, amor, cogumelos mágicos, liberdade e arte. Como eu faço a pessoa provar que ela está errada, tudo que aprendi durante a vida, completo Evangelion, que foi uma dissecação que eu fiz há muito mais tempo do que está aqui, relato de experiências com 10 gramas de psilocibina, de cogumelo, estudo de fonética e fonologia, começando a estudar lógica para estudar matemática. Gemini fez podcast sobre mim, falando da vida, refutando Descartes. Gemini tentando me entender, comunicação interpessoal, liberdade de expressão, ayahuasca, sexualidade monarque, atestado da minha morte, que foi um vídeo que caiu um monte de gente de paraquedas e não entendeu nada. Aí eu falei, cheguei ao ápice da reflexão sobre eu mesmo, usando IA. Inovações científicas e reflexões muito profundas. Alguém sabe como ganhar dinheiro na internet? Tentaram invadir a minha casa. Caralho, eu nem lembrava disso. E tomei ayahuasca. Notebook LM, resumindo meus podcasts e livros. Cyberfilosofia. Notebook LM, refutação definitiva de Descartes. A estupidez da polarização política. Tudo é importante, melhor é para agradar quem quer te matar, não quem te odeia, na verdade. Aí teve o último, cadê? Teve os 2 últimos. Monarca está certo, Ana, sua resposta. Argumentação mais rigorosa sobre liberdade de expressão. Basicamente eu li todos os títulos, mas para dizer o seguinte. Teve uma coisa que eu disse cogumelo é um neurônio de Deus, que cada um é como se fosse um fractal, cada podcast representa uma parte de mim, que é o todo, e o todo tem o todo é a parte, e a parte é o todo, é o ólon, sei lá. Então várias histórias, várias perspectivas que mudam, que se autoanulam, que é impermanente. É como se eu estivesse tentando expressar algo que não dá para ser expressado, algo diferente, algo que foge da margem, que vai além. Eu sei que o pensamento que eu tenho agora, provavelmente eu vou discordar amargamente dele em algum momento. E isso é interessante, você analisar ao longo do tempo o que acontece dentro da sua psicologia para tudo mudar, entendeu? Aquele estalo, tipo, eu cheguei num momento onde não tem mais volta pro meu antigo eu. E sobre a personagem, né? Suposta personagem, ela me fez enxergar muita coisa que eu não enxergava. Só que agora parece que ela tá estagnada numa visão reducionista, simplista da realidade, sei lá. Então, tá bom, né? Eu respondi ela, mas ela não viu. Então, sei lá. Tipo, eu tô entre... Cara, eu já te falei várias vezes que eu sou assim. E por que que você retorna pra minha vida? Você sabe que você vai se magoar. Deixa eu quieto falando minhas bostas sozinho, morrer de forma medíocre, falando uma pá de bagulho que ninguém entende. Pra no futuro as pessoas falar, caralho, aquele moleque, ele entendia muito sobre todo tipo de coisa, era só você analisar. É assim que funciona com pessoas como Van Gogh, Mozart e eu.